Sejam todos muito bem-vindos. Agora é a live de perguntas e respostas do podcast Toques de Despertar. Para quem não conhece ainda, esse é o canal, é através do Toques de Despertar que eu e a Adriana, trazemos muita informação, muito conteúdo para que vocês possam ir transformando a vida de vocês por tudo aquilo que a gente traz. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica há mais de 10 anos. Hoje, especificamente, trabalho com mulheres que estão buscando, a partir dos seus 35 anos, perder o medo de envelhecer para transformarem as suas vidas. Para que possam fazer da segunda metade da sua vida a vida que sempre desejou ter. Aquela vida que ficou escondidinha atrás dos medos e atrás das vergonhas. Então, esse é o grande objetivo do meu trabalho aqui com vocês, tanto através do Instagram, do meu consultório, dos meus cursos, quanto também do Toques de Despertar, junto com a Adri. Então, sejam todos muito bem-vindos. Me falem de onde vocês estão escutando essa live. Quem consegue me responder aí? Hoje nós não teremos a participação da Adri, Ela não pôde participar hoje, então seremos somente eu e vocês, o que vai ser um prazer. E essa live hoje é perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para ser colocada, da qual eu possa então compartilhar uma resposta do ponto de vista sistêmico, que é do ponto de vista do qual eu trabalho hoje dentro dos meus processos de terapia junto com as pessoas que eu atendo. Olha, de Resende, no Rio de Janeiro, que linda, deve estar quente aí, né? De Santa Catarina, Gabi, Laura, ai que delícia! Então, gente, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Stories desde o início da semana. E abri uma outra hoje e eu recebi algumas perguntas que eu vou aqui conversar com vocês. Seja bem-vinda, Janice. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui respondendo as perguntas. Então, eu recebi uma assim, reclamo demais do meu parceiro, me sinto chata às vezes. Bom, primeiro de tudo, Reclama do quê? Esse é o primeiro ponto. E o que a gente precisa entender aqui é que toda reclamação esconde um sentimento, uma insatisfação. Normalmente, quando a gente reclama demais do outro, eu estou apontando um defeito, eu estou criticando, eu estou julgando o outro. E por via de regra, toda vez que a gente julga, que a gente critica o outro, que a gente tenta controlar o outro a partir daquilo que então eu estou reclamando, eu afasto o outro de mim. Então, numa relação afetiva, é muito importante que a gente saiba colocar as nossas frustrações, que a gente saiba colocar, falar para o outro aquilo que está nos incomodando, ao invés de pontuar diretamente através de julgamento e de crítica e de reclamação aquilo que está me machucando. Percebe que quando você fala o que te incomoda, o teu sentimento diante daquilo que está acontecendo, isso cria uma conexão muito maior do que quando eu falo a partir de um julgamento, a partir de uma crítica ou até mesmo a partir de uma reclamação. Então é claro que você vai se sentir chata, porque por via de regra, quem reclama demais, quem critica demais e quem julga demais é mãe. E quando a gente se coloca como mãe do nosso parceiro, gente, uma relação por via de regra dá ruim. Então, prestem atenção, comecem a prestar atenção como vocês colocam aquilo que vocês estão sentindo diante de uma situação e não apenas a reclamação, o julgamento ou a crítica diretamente para ele. Então, vocês vão se surpreender, inclusive, o quanto ele, muito possivelmente, vai se tornar mais proativo para poder solucionar esse problema do que simplesmente se você ficar apontando para ele. Vamos lá para a próxima.
Se alguém quiser, gente, fazer alguma pergunta que tá aí participando, já falei isso, mas vou avisar de novo. É só apertar no ícone que tem ali do ponto de interrogação e mandar a pergunta pra gente aqui, tá? Pra mim aqui no caso, né? Pra gente eu tô acostumada a falar com a Adriana aqui junto, né? E participem junto aqui comigo, não tem problema. Segunda pergunta. Sei que preciso mudar alguns comportamentos, mas tenho muita dificuldade e acabo, deve ser, desistindo. Gente, assim, ó, a mudança de padrão de comportamento é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra, né? Ela não acontece num passe de mágicas. Você vai precisar atravessar algumas etapas dentro de você para que essas mudanças de comportamento possam de fato serem concretizadas. E um dos passos essenciais para que a gente possa fazer uma real mudança de comportamento dentro de nós é entender que eu preciso dar passos pequenos. Não adianta eu querer colocar uma meta muito grande e não conseguir dar passos pequenos para alcançar essa meta muito grande, porque por via de regra não vai dar certo. O que vai acontecer é que eu vou me desmotivar porque eu não vou conseguir alcançar essa meta tão rápido, não tem como, né? Porque é uma construção para chegar até lá e eu vou acabar me desanimando. Então daí eu desisto de fazer essa mudança porque eu não consigo alcançar a meta, muitas vezes alta que eu coloquei, porque eu não consigo chegar até lá. Percebe o quanto isso é uma autossabotagem para que no fundo você não mude, você não se transforme, você não modifique. Então, isso costuma acontecer muito aqui no meu consultório, né? Então, reconhecer primeiro que eu preciso dar pequenos passos. Segundo ponto, celebrar cada pequeno passo que você consegue dar dentro dessa jornada de alcançar o grande, né? Alcançar o grande objetivo que é a mudança total de comportamento. Então a gente vai aos pouquinhos. A gente vai de pouquinho em pouquinho, de dosinhas homeopáticas, com coragem e com vulnerabilidade. Vamos lá para o próximo. Opa, deixa eu voltar aqui. Não, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu aparecer. Uma outra pergunta que tem aqui, ó. Não consigo manter o dinheiro. Tem épocas que perco tudo. O dinheiro some. Bom, gente, isso me parece que é uma questão sistêmica, né? Porque a pessoa tá falando aqui que tem épocas que perco tudo, né? Então o dinheiro some. Então, assim, sendo uma questão sistêmica, muitas vezes a pessoa de forma inconsciente está conectada a lealdades do seu sistema familiar, onde houveram tragédias. Ou seja, se na sua infância, né, você experienciou algum tipo de tragédia, perdas financeiras da sua família, do seu pai, da sua mãe, isso fica como um registro dentro do teu cérebro e dentro do teu sistema nervoso central. Então, entenda algo muito precioso aqui. O teu sistema nervoso central, assim como o teu cérebro, ele não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te manter vivo. E os 3, 4 primeiros anos da sua vida são fundamentais na construção daquilo que, então, você vai reproduzir ao longo da sua vida. Então, se na sua infância você experienciou diretamente ou você vivenciou a partir da experiência dos teus pais situações que causaram perdas financeiras, gente, isso vai se tornar um padrão de comportamento repetitivo na sua vida. Então, buscar olhar profundamente para as raízes, né? Onde está essa dor? Onde está esse trauma para que você, então, possa se libertar dele? Para que você possa curar e deixar essa dor lá onde ela tem que ficar, que é lá atrás, lá com aqueles que passaram por tudo isso, né? Para que você não precise alcançar muitas vezes os teus pais a partir de um trauma. Então, se isso ficou muito marcado dentro de você e se isso está gerando perdas repetidas de dinheiro, busque olhar isso de forma mais profunda e de forma sistêmica. Deixa eu ver a próxima.
Olha que pergunta interessante. Como ser mais leve? Sinto que peso tudo nas relações. Pois agora, né? Não sei de qual relação você está falando. Vou acreditar que é de relação afetiva. Então, se você pesa tudo, é bem possível que você não esteja no seu lugar de mulher ao lado de um homem. Porque normalmente o peso vem dos julgamentos, das críticas e das cobranças. E da necessidade da mulher de cobrar o homem. Então, toda vez que a mulher entra para essas 4 dinâmicas, ela de fato está fora do lugar dela de mulher. Porque se você está no teu lugar de mulher, a relação ela pode ser muito leve, pode ser muito tranquila, porque você só vai precisar comunicar para o teu homem, para o teu parceiro, para o teu companheiro, como você está se sentindo diante das coisas, né? Diante das situações, diante de tudo que está acontecendo. E confiar no teu homem, no teu parceiro, de que ele vai buscar ajustar isso, né? Essa liderança dentro da relação. Então, repetindo, né? A gente fica leve ou a gente deixa a relação leve quando a gente fica no nosso lugar, apenas no nosso lugar de mulher dentro de uma relação afetiva. Mas olhando por um ponto de vista sistêmico, normalmente, se você entra numa relação já se comportando, agindo com peso no sentido de cobrar, exigir, controlar, criticar, julgar o teu parceiro, você está entrando no lugar de mãe. Você não está entrando no lugar de mulher. E para você entrar no lugar de mãe com um homem, é porque você já está fora do seu lugar no seu sistema familiar original. Lá com a sua mãe, com o seu pai, você não consegue ser filha. Então a gente só consegue ser mulher para um homem se primeiro eu consigo ser filha do meu pai e da minha mãe. Só assim, gente, uma relação lá de fato afetiva pode ser leve, conduzida de forma leve, vivida de forma leve entre os dois. Porque daí a mulher no lugar de mulher deixa espaço para o homem ser o homem na relação. Vamos ver aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui se alguma coisa que eu coloquei, expliquei aqui não tá fazendo sentido, tá? Vamos lá. A Lidiane. Percebo que atraio algumas amizades de pessoas intolerantes. Não sou assim. O que fazer para mudar? Perceba, Lidiane, o que me vem, tá? Dessa tua colocação é o seguinte. Perceba se talvez com outras pessoas você não seja intolerante. Mas dentro de você, você é intolerante com seu pai ou com a sua mãe? Você guarda ressentimentos, dores, críticas ou julgamentos com relação ao seu pai ou à sua mãe? Porque se você guarda, é bem possível que numa vida adulta você acabe atraindo pessoas que vão então serem intolerantes com você, porque isso se torna até uma dinâmica de repetição e isso começa sempre dentro de nós. Perceba se faz sentido isso para você, querida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa, tem uma aqui interessante. Olha que legal. Tenho candidíase de repetição. Não sei mais o que fazer. Olha só que interessante, né? Toda doença é uma mensageira. Toda doença revela algo que eu de forma consciente não quero olhar. Então, o que acontece? A doença ela vem como um aviso, né? Como um chamado, tipo assim, olha pra mim, eu tô querendo dizer alguma coisa. E se a gente tem um comportamento de querer logo excluir essa doença, ela vai se repetindo, até que eu enxergue o aviso que essa doença quer me entregar. E isso, do ponto de vista sistêmico,
é pertinente a todas as doenças, né? Seja elas quais doenças forem, elas sempre são um aviso do meu inconsciente dizendo assim, tem algo errado, o rumo da tua vida não tá certo, né? Então, quando a gente vê uma candidíase de repetição, a gente está dizendo, tá mostrando o quê? Existe uma invasão dentro do meu espaço e que eu não posso mais permitir que essa invasão aconteça. A candidíase, ela se manifesta na mulher e numa região íntima da mulher, que tem muito a ver com o seu feminino. Então, a mensagem da candidíase é o quanto você não está se permitindo ser feminina, estar em contato com o seu corpo. O quanto você está só na sua cabeça, só no seu mental, tentando conduzir as coisas, achar respostas aqui e não prestando atenção nas mensagens do teu corpo. Eu tenho algumas clientes que sofreram muito de candidíase, de repetição, e todas elas, gente, assim, ó, todas elas estavam em desequilíbrio dentro de sua polaridade masculina, elas estavam no masculino em excesso dentro delas. Isso fazia com que elas ficassem extremamente produtivas, fazedoras, dando conta de tudo o tempo inteiro. E elas não paravam nem para descansar, nem para poder sentirem o seu corpo, as suas necessidades, as suas emoções. Então a candidíase via como um alerta para pare e olha para mim. Me dá prazer, me dá descanso, me dá tranquilidade para esse corpo. Então percebam o quanto as doenças falam para nós aquilo que a gente precisa olhar, curar dentro da gente. Vamos lá, Janice. A pergunta, né? Como neutralizo a influência que o sofrimento enfrentado pelos meus antepassados influencia na minha vida? Primeiro, não tem como neutralizar. Daqui eu sinto que neutralizar é quase que excluir, né? Então, o neutralizar é excluir, excluir nunca vai funcionar, né? O que a gente precisa é, na verdade, incorporar essas mensagens, tá? Por via de regra, né? Todos os nossos antepassados vivem em nós. Então, imagina assim, eu sou metade meu pai e metade minha mãe. O meu pai é metade a mãe dele e metade a mãe dele e o pai dele. A minha mãe, a mesma coisa. Então, levando em consideração isso, a gente vai ver que todos os nossos ancestrais vivem em nós. Então, se eu quiser eliminar ou neutralizar, é quase como se eu estivesse dizendo para uma parte do meu corpo que, eu quero te tirar daqui. Deixa eu tirar esse dedo, deixa eu tirar essa unha. Porque é como se todos os meus ancestrais vivessem dentro de mim. Então, se eu quero neutralizar e tirar um deles, ou a influência negativa de um deles na minha vida, eu tô querendo tirar uma parte do meu corpo. Daí, gente, a gente não vai caminhar, não vai viver mais nada, né? A gente só vive porque tudo que eles viveram existiu do jeito que foi. Então, o que a gente precisa aqui é mudar o nosso ponto de vista. Ampliando o nosso ponto de vista para poder entender que não existe influência negativa. A influência negativa só existe porque o meu julgamento diante daquilo é ruim. Quando eu olho para uma situação e daqui de baixo, falo daqui de baixo no sentido de hierarquia, né? Que os meus pais vieram antes de mim, os meus avós vieram antes de mim, os meus bisavós e assim por diante vieram todos antes de mim. Então, quando eu olho daqui de baixo, né? Desse pequenininho que eu sou, olho para lá e digo assim, mas aquele avô fez errado, mas aquela avó não deveria ter feito daquele jeito, olha só, agora porque minha avó foi A, B, C, D ou E, eu também sou, que saco. No momento que eu julgo, no momento que eu critico, no momento que eu dou de dedo, achando que da minha pequenez aqui embaixo eu poderia ter feito diferente,
É nesse momento que aquilo que gerou dor lá atrás se conecta comigo e eu repito. É quando eu de fato não concordo que aquilo que aconteceu, seja o que tenha acontecido, foi a única possibilidade possível. E isso, gente, não é algo que é racional, não é algo que eu trabalho aqui na minha cabeça, né? É algo que a gente vai precisar trabalhar no nosso coração. Porque eu atendo muitas pessoas que chegam aqui no meu consultório e dizem assim, mas eu concordo com tudo, eu aceito meu pai, aceito minha mãe. Sistemicamente falando, as pessoas dizem, né, eu já tomei meu pai, eu já tomei minha mãe, já aceito tudo, aceito como meu avô é, como a minha avó foi, todas as tranqueiras. E na verdade a gente vai ver se de fato isso está no teu coração e não apenas na tua cabeça, pelos efeitos que isso tem na sua vida. Então, quando uma pessoa chega aqui no meu consultório dizendo assim, eu aceito o passado da minha mãe, eu aceito tudo que minha mãe foi, nossa, eu me dou super bem com a minha mãe, com meu pai, nossa, tudo que foi já tá perdoado, já tá aceito. Eu escuto tudo isso todos os dias. Só que quando a gente vai ver os efeitos disso na vida da pessoa, não condizem, entende? Não entram em ressonância. Porque o que acontece, né? Por exemplo, se eu tenho uma mãe, por exemplo, dominadora, vamos dizer assim, que foi um dos temas do meu stories esses dias. Fê, mas eu aceito que minha mãe é assim, nossa, a gente se dá bem, eu concordo com tudo isso que aconteceu, mesmo minha mãe sendo assim, eu entendo tudo que foi. Só que o efeito disso na vida dela é devastador. É uma pessoa que tá solteira, tá cheia de dramas de relacionamento, cheia de dramas afetivos, não tem amigas mulheres. A gente vai ver uma série de efeitos que essa relação com o materno, não estando curada no coração dessa mulher, dessa filha, age na vida dela. Fica claro assim quando eu falo? Então, não se trata de excluir, de eliminar, se trata de concordar, mas não na cabeça, no coração. Porque a nossa postura interna é o que vai modificar tudo isso. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no meu consultório e a gente começa a identificar algumas questões oriundas ali da relação com o paterno, com o materno. E algumas pessoas dizem assim, Fê, mas meu pai já é falecido, a minha mãe já é falecida e, não tem como, resolver isso. E eu sempre digo que talvez, às vezes é até mais fácil, com o pai ou uma mãe falecido, você resolver isso. Porque o pai e a mãe existe dentro de ti, em cada célula do teu corpo. E o que a gente precisa muitas vezes curar é exatamente isso, tá, gente? Aquilo que eu registrei dentro de mim do que é um pai, que é uma mãe, né? Saindo muito das idealizações, saindo muito das fantasias infantis, de como eu queria que aquele pai e que aquela mãe fossem. E lembrando, através de um processo de terapia mesmo, profundo e honesto, lembrando que aquele pai e aquela mãe, antes de ser um pai e antes de ser uma mãe, foram os filhos de alguém. E como filhos, se tornaram um homem e uma mulher. Então, esse paterno e esse materno, que muitas vezes são os grandes conflitos da nossa vida, eles são apenas uma parcela muito pequenininha que a gente confunde com o homem e a mulher que aquele pai e aquela mãe é. Então, quando a gente começa a ampliar essa visão, começa a enxergar algo maior, a gente consegue, então, realmente ressignificar absolutamente tudo na nossa vida. Buscando, então, encontrar o nosso lugar na vida, o nosso lugar a partir do nosso sistema familiar e, consequentemente, o nosso lugar na relação com outras pessoas. Olha, a Poli entrou, a Poliana. Gente, a Poliana vai fazer uma live comigo semana que vem ou na outra, agora eu não lembro a data.
E a Poli, gente, ela tem uma história lindíssima de cura com o pai dela. É tão linda que ela hoje transformou a vida dela. E vocês vão poder escutar esse depoimento diretamente dela. Aliás, já vou dar aqui um spoiler. A partir de semana que vem, gente... Oi, Poli! A partir de semana que vem, eu vou fazer lives, depoimento. Eu convidei clientes minhas para poder darem depoimentos reais de transformação na vida dela, sabe? Daquilo que às vezes a gente acha assim, ó, ai, eu nunca vou conseguir, ai, gente, isso não é capaz de mudar na minha vida hoje, ai, eu não vou conseguir trazer essa mudança para minha vida. Gente, a gente consegue. A vida é muito maravilhosa, ela nos oferece milhões de oportunidades para que a gente possa transformar a nossa vida quando a gente se propõe a tomar posse da nossa vida, quando a gente se propõe a tomar autorresponsabilidade por essa preciosidade que a gente tem, que é a nossa própria vida, e decide fazer o trabalho interno, que é mergulhar na gente mesma para poder ressignificar as nossas questões, os nossos traumas e as nossas dores. Então, a Poliana vai trazer um tema que é muito rico e que pega muitas mulheres, que é a relação com o paterno, a relação com o pai, o quanto essa cura que vem se vem acontecendo há mais de 1 ano e meio, né, Poli? Se eu não me engano, se tu tiver aí, me responde. Eu acho que é 1 ano e meio, né, que tu tá no teu processo de transformação, de cura dessa relação com teu pai e com a tua mãe, consequentemente, mas o grande processo ali foi com o pai e, consequentemente, com a mãe. É sempre com os dois, né, gente? E o quanto isso transformou, mas é um processo que requer investimento financeiro, que requer investimento de tempo, que requer investimento emocional para você poder se acolher em tudo isso. Mas, gente, a jornada é muito linda. Exato, ela tá falando 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, percebam que nada nessa vida vem de graça. Tudo tem um custo. E a gente precisa pagar por esse custo. E eu tava falando até com uma cliente minha agora, que saiu do meu consultório, que o quanto a gente precisa tomar posse disso, né? Dessa responsabilidade de curar a nossa vida, seja ela afetiva, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela profissional. A gente precisa tomar posse, porque nós não aprendemos a nos relacionar. A gente foi se relacionando nas coxas, né? Ninguém foi para aula no colégio dizendo assim, ai, como é que eu me relaciono? E quando eu falo aqui relacionar, eu falo num âmbito geral, seja com os meus pais, seja com os meus amigos, seja com o meu meio profissional, seja com o meu parceiro de vida que eu escolho, os parceiros, enfim, não importa. A gente não sabe se relacionar. A gente vai aprendendo a se relacionar, vivendo as relações. E tomando por base aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe ali atrás, ou do meio familiar, e que muitas vezes é equivocado, e que muitas vezes é dor, e a gente segue repetindo esse padrão. Então, assim como muitas vezes, se a gente tem um problema financeiro, a gente vai buscar alguém que vai me ensinar como cuidar melhor do meu dinheiro, investir melhor no meu dinheiro, a gente também vai precisar buscar uma pessoa no âmbito de relacionamento para que, me ensina como é que se relacionar melhor, né? Não quer dizer que você seja um problema nas relações, mas quer dizer que você tem um problema nas relações. E é importante que a gente possa entender qual é a origem desse problema para que a gente possa corrigi-lo. E muitas vezes vem desses comportamentos, dessas dores, desses traumas não processados ali atrás, que a gente fica guardando dentro de nós e vai projetando vida fora em todas essas relações, causando ainda mais dor, causando ainda mais trauma dentro e fora de nós. Então, percebem a riqueza disso tudo quando a gente se propõe a olhar com honestidade, né? Que admitindo, eu tenho um problema. Não jogando esse problema no colo do outro, né? O outro é sempre o culpado. Mas admitindo pra gente mesmo, eu tenho um problema. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Já respondi um monte de coisa aqui, né? Já falei um monte pra vocês.
Janice, ficou claro para você, querida? Tu tá aqui ainda? Senão eu vou ficar falando de coisa aleatória aqui com vocês, daí já perde o propósito da live, daí depois a Adriana, gente, a Adriana briga comigo, tá? Não conta pra ela, mas ela briga comigo se eu fujo muito do tema. Se eu fico aqui divagando com vocês. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês não entenderam? Gente, olha só que delícia. A Poliana, ela tá morando no Hawaii, gente. Então, sempre que ela faz sessão comigo, que ela me chama, ela tá de frente pro mar do Hawaii. Que nojo. Irritante, tá? Fica aqui o registro, tá, Poliana? Tudo bem que eu tô numa ilha também linda, maravilhosa, mas eu não faço sessão da praia, né? Esse é o poder do pai. Olha onde o pai, a cura do pai dentro dela levou ela. Levou ela para morar num paraíso no Havaí, gente. É muito rico, é muito lindo. Então, se proponham a fazer essas jornadas. Eu vou abrir mais uma caixinha, provavelmente só amanhã, de perguntas e respostas, para que vocês possam colocar tudo que vocês sentem, que tá aqui, ó, travando no coração de vocês. E na medida do possível eu vou compartilhar aquilo que eu sei, que vem não apenas da minha trajetória de estudos, mas da minha trajetória pessoal. Vou deixar também aqui para vocês o lembrete de que Toques de Despertar é um podcast que está disponível em todos os streamings, né? Todas as plataformas de streaming. Está no YouTube também, gente. E assim, ó, lá tem mais de 200 episódios. Nós temos assim, ó, temas dos mais variados que vocês podem imaginar. Relação com o pai, com a mãe, de codependência, de medo, como ser mais feminina, como se tornar mulher, como ir para o seu lugar. Gente, tem história lá do meu primeiro amor, como o meu primeiro amor impacta na minha vida. Ai, obrigada, Janice, maravilhosa. Tô me sentindo um pouco nervosa aqui, tá? Sem a Adriana. Daí a gente fica um pouquinho às vezes fora, né? Mas vocês me perdoam, né? Então, eu busquei ser o mais assertiva possível para poder compartilhar com vocês esse conteúdo, tá bom? Então, busquem lá no podcast, tem muito conteúdo. Deixa eu ver a Iris aqui. Amor, e a ressignificação, perdão dos pais fica mais fácil quando os pais são falecidos? Podes falar mais sobre isso? Veja, ressignificar... Tu tá perguntando de ressignificar ou de você ter perdão com relação aos seus pais? Porque assim, ó, você perdoar os seus pais, por via de regra, dentro da visão sistêmica, por mais que eles tenham te causado dor, impactos de dor, claro que eu não vou conseguir falar tudo aqui numa live, mas ainda assim foi o melhor que eles puderam fazer. Então não se trata de você perdoar, se trata de você fazer um processo profundo de concordância, né? Para que então você possa se afastar dessa dor, não mais necessitando repeti-la, mas de novo, para isso você vai precisar entrar num processo profundo de contato com essa dor. E que muitas vezes, quando há traumas muito profundos de agressão física, de violência física, de violência de abuso sexual, acessar essas dores, elas muitas vezes são muito difíceis e a gente, por via de regra, quer fugir, né? Mas só quando a gente acessa essas dores, vive essas dores, sente essas dores, é que a gente começa então a percorrer, não estou dizendo que esse é o teu caso, né? Mas a gente começa a percorrer um caminho de cura, né? Quando tem dores muito profundas, de traumas muito profundos armazenados em nós, que pode vir não apenas daquilo que nós experienciamos diretamente, de invasão de espaço, de violência, de agressão com os nossos pais, mas daquilo também que já vem do sistema familiar, porque se os pais fizeram, muitas vezes tiveram esse comportamento, fizeram isso, eles também viveram isso, então é um processo de repetição. Priscila, como não se iludir com homens que demonstram estar totalmente dentro da relação e de repente pulam fora? Tá.
Como não se iludir? Vamos colocar assim, Pri. Primeiro de tudo, né? Depende de como você conheceu essas pessoas, do quanto você coloca de expectativa nesses homens, do quanto você faz demais para que esses homens fiquem. Porque por via de regra, quando você faz demais, principalmente no início de uma relação, para que esse homem fique, você já está colocando uma expectativa demais nessa relação, nesse homem, e você acaba desequilibrando o essencial numa relação, que é a troca. Então, eu dou, o outro dá. Eu dou, o outro dá. Isso é equilíbrio de troca. Agora, quando nós temos uma carência muito grande, oriunda de uma dor infantil, quando a gente entra numa relação, ainda que de forma inconsciente, eu quero muito que aquela pessoa fique, que aquele homem fique. Porque eu quero tampar esse buraco com essa pessoa. Então, é muito comum que as mulheres comecem a dar demais. E isso, ó, desequilibra. Então, aquele que dá demais quer controlar. E controla por quê? Porque projeta demais. Aquele que recebe demais vai embora. Por quê? Porque ele não consegue compensar ou dar na mesma medida que o outro está dando. Então, assim, a gente precisa enxergar a nossa parcela de responsabilidade diante daquilo que acontece. Eu precisaria conhecer um pouco mais, né? Entender um pouco mais da tua história, mas basicamente é isso. Claro que existe alguma dor lá atrás, repetindo, né? Algum fundo emocional profundo teu ali atrás, né? E só para encerrar, o que chamou a atenção foi que você falou antes que fica mais fácil quando os pais são falecidos. Sim, porque o que acontece? Quando os pais são falecidos, porque quando os pais estão vivos, a cura vai precisar acontecer muito diretamente com eles. Percebe? Tipo assim, ó, se você tem um trauma com seu pai, boa parte do teu processo de cura é ir em direção ao seu pai, é ter contato muitas vezes em direção ao seu pai. Não sei como, mas é necessário. E quando há muita dor envolvida, esse processo trava e a gente não consegue fazer. Às vezes acontece muito isso, né? Tanto que eu já escutei relatos de clientes minhas, né, que sentiram um alívio muito grande quando o pai faleceu, quando a mãe faleceu, quando vem oriundas de traumas muito violentos, tá? Sentiu um alívio muito grande e dali a vida fluiu, e dali a vida caminhou. Então, já escutei muitos relatos nesse nível. E relatos de outras pessoas que sempre disseram, pô, Fê, eu nunca me dei bem com meu pai ou com a minha mãe, e eles faleceram, ficaram aquela dor, mas depois eu consegui curar eles dentro de mim. Porque, claro, não precisou muitas vezes ter aquele contato direto, próximo, para fazer um movimento de cura. Então, cada caso é um caso. E a gente precisa estar atento para esses casos, né? E o quanto você está disposta a pagar o preço de curar a tua vida hoje, né? Se você tem tempo para esperar um outro movimento da vida, ok, né? Mas tic-tac, a vida passa e a gente tá aqui e até onde eu compreendo, a gente precisa viver, né? E viver compreende-se pagar os preços para estar aqui. Ficou claro? Tá ficando claro? Mais alguma pergunta, gente? Olha um monte de gente entrando. Obrigada, Pri, fez sentido. Então, vocês voltei. Olha só, a gente já passou de 40 minutos disso aqui, gente. Nossa, adorei ficar conversando com vocês, batendo papo. Depois a Adriana vai ver essa live que ela vai editar. Gente, vocês vão ver. Ela vai brigar comigo. Ela vai fazer uma live só pra reclamar disso. Imagina, Iris.
Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar direct para mim, vocês podem mandar perguntas direcionadas, não tem problema, na medida do possível eu vou buscar responder para vocês, para que possa ir trazendo essa clareza, mas vou repetir, e agora já indo para o processo de encerramento aqui dessa live. Invistam em vocês. Invistam na preciosidade da vida de vocês, da mesma forma como vocês investem numa casa, da mesma forma num carro, numa roupa, em algo caro que vocês compram. Invistam em vocês. Porque se a vida de vocês estiver leve, se a vida de vocês estiver com tranquilidade, gente, tudo acontece com muito mais facilidade. E como eu sempre digo, né, viver uma vida sozinha é fácil, gente, é muito fácil. A gente se ocupa de muitas coisas, mas ela é muito mais pobre, porque não tem crescimento a partir da troca que o outro nos traz. E saber trocar é fundamental para que a gente possa crescer e se lapidar nessa vida. Certo, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Adorei que vocês estiveram aqui comigo interagindo. Venham nas próximas lives de depoimentos, vai ser muito legal, vocês vão se identificar tudo, vai ter live de codependência, vai ter live de relacionamento com paterno, vai ter live de... Gente, tem uma live, vai ser semana que vem, com uma cliente minha, que ela se separou do marido depois de anos, tá? E ela entrou num processo muito dolorido, claro, porque terminou com o marido, e eles tinham um filho em comum. E num primeiro momento, a raiva dela pelo término era tanta que ela queria separar o filho do pai e tal, e a gente trabalhou isso em terapia e hoje os dois são melhores amigos. Gente, eles são melhores amigos. É lindo de ver a relação deles. E eu vou trazer isso para vocês que vocês possam enxergar que não é um processo fácil superar um término de uma relação. Mas ele é possível quando é conduzido com honestidade, vulnerabilidade e amor à criança. O pai e a mãe nunca se separam, mas o homem e a mulher podem. E quando a gente consegue separar isso, gente, fica muito mais leve para todo mundo e novos laços podem ser renovados a partir do amor que sempre existiu. Então, venham para essa live sobre término de relacionamento, como ser amigo do teu ex, eu não sei o nome ainda da live, mas vai ser por aí, tá? E o quanto isso é maravilhoso, tá bom? Quanto isso impacta na nossa vida, porque todo mundo aqui tem um rolinho do ex, né, gente? Todo mundo tem aqui umas encrencas ali atrás, né? Quem nunca, né? Então, venha para essa live que vocês vão se surpreender o quanto isso pode encontrar um lugar de paz dentro do nosso coração e deixar a nossa vida fluir muito melhor. Obrigada, Janice. Ai, Martina, obrigada, querida. Muita luz para você também, para todos. Vou dar tchau pela 1000ª vez. Beijo, beijo, beijo. Mandei mensagens, adoro interagir com vocês, adorei todos vocês. Então, tchau. Beijo, meus amores. Obrigada.